Falar da educação pública é muito difícil, porque muitas vezes o professor está sozinho. O principal objetivo é fazer com que eu me sinta feliz em sala de aula e eles também. A gente tem que fazer aulas que sejam da vivência deles. Aulas práticas, que a gente está falando e ele chega em casa e ele vai lembrar do que a gente conversou. Então hoje a gente vai ver aqui um ser vivo que a gente não imagina que é ser vivo. Quem quer ser o meu ajudante aqui para poder coletar um pedacinho desse fungo para a gente ver na sala? Quando a gente fala de fungos, para o aluno é ainda uma coisa muito distante, porque ele não enxerga na maioria das vezes. Ele vai associar talvez ao cogumelo e mais nada. Alguém pode me dizer o que o fungo faz no pão? Cresce o quê? Faz crescer a massa. Vamos conferir se isso é verdade mesmo? Eu não gosto muito de ficar dentro de sala, focada só no quadro, prestar atenção só no quadro. É um jeito mais fácil de você aprender a matéria. Não tá só dentro de sala, ela falando, porque muitas das vezes eu não entendo quando o professor tá lá dentro de sala falando. A gente vai entender agora o que acontece com o fungo para a gente começar a fazer o pão. Então as minhas ajudantes aqui vão colocar um pouquinho de fermento em 2 tubos de ensaio. Uma põe em um, outra põe no outro. Então a gente conseguiu abordar a questão ecológica, a questão dos decompositores e conseguiu falar também na produção de alimentos, onde eles auxiliam bastante. Vamos fazer esses fungos crescerem bastante essa massa para ela ficar fofinha. Toda vez que ela chega na aula, ela chega com um modo diferente, com novas experiências a cada semana que ela chega. E o aluno tem muitas coisas que vai chamar a atenção dele fora da sala de aula, que o tempo todo é a competição com o professor. Então, se você não fizer uma atividade diferente dentro da sua sala de aula para ter esse aluno junto com você, não tem aprendizado. A gente fez várias atividades, a gente fez pão, a gente fez requeijão, a gente vem aqui pra baixo, a gente procura fungos, é um método diferente de aula, assim. Vamos ver como que ficou o nosso pão? Ixi, tá cheiroso, não tá? Não tem nada mais gostoso do que saborear, né? A nossa aprendizagem passa pelo sabor, desde quando a gente é pequeno. Foi isso que me motivou a ter um trabalho desse com alimentação no meio de uma aula de ciências. Já pensei muitas vezes de ser cientista, falo com a minha mãe, ela fala que eu sou muito medrosa, mas mesmo assim eu vou tentando, vou afastar esse medo de mim e vou realizar meu sonho. O ensino dessa forma, dialogando, ele vai ensinar que o aluno tem que aprender a ser solidário, aprender, entender o mundo que vivemos e saber viver nele. A gente acredita muito assim na linha de Paulo Freire, que ele fala mesmo que a gente precisa desenvolver a criatividade e a investigação no aluno. O que a gente faz é o diferente e eu acredito nessa educação. Então vamos provar para ver como que foi o nosso lanche? Se ficou bom o nosso pão? Podem vir!